Há exatamente um ano atrás, em maio de 2019, eu tive a chance de conhecer Praga. Praga com certeza é uma cidade fantástica por vários motivos. Tem aqueles lugares famosos e grandiosos que te deixam pensando sobre a humanidade, tipo uma ponte de mais de 1000 anos, um castelo no topo da cidade que você tem que andar muito, muito para alcançar. Como toda capital europeia, ela tem muito, muito turista e também como toda capital europeia, ela tem muita coisa legal de cultura. E ainda que ela não seja uma cidade tão famosa quanto Amsterdã e Paris, ela tem um charme muito próprio, eu adoraria voltar lá sempre que pudesse. A razão de eu estar falando dessa cidade é porque quem nasceu lá foi o Franz Kafka, em 3 de julho de 1883. Na época, Praga ainda era parte do Império Austro-Húngaro, então isso já faz um bom tempo. Hoje em dia, Praga é a capital da República Tcheca. É um país que a gente não ouve muito falar, mas se você tiver a oportunidade de ir para a Europa, eu te garanto que vale muito a pena tentar visitar Praga. Porque a parte cultural da cidade é incrível. E, bom, muito dessa parte foi inspirada pelo Franz Kafka. Inclusive, ele tem muitos e muitos monumentos espalhados por toda a cidade. Vindo de família judia e filho de Hermann Kafka, um comerciante muito conhecido e de grande poder aquisitivo, Kafka sempre teve um bom acesso à educação e por isso as expectativas que o pai dele colocava nele talvez fossem um pouquinho irreais. Ele cresce sob a influência das culturas judia e alemã, vindas de sua família, e tcheca, do lugar onde vivia. Já na adolescência, ele se revela socialista e ateu, tudo que qualquer mãe desejaria, eu tenho certeza. Bom, pro alívio da mãe dele, apesar de ateu, sua criação judaica se expressa muito na sua obra, e isso é unanimidade entre os maiores estudantes de Kafka. Apesar dele ser tcheco, toda sua obra foi escrita em alemão. Isso acontece porque logo que ele pode, ele se muda para a Áustria. Ele não gostava muito de Praga porque ele se sentia muito preso pelo pai dele, que controlava muito as ações dele, e também, por causa das origens alemãs da família, ele era muito rechaçado pela comunidade tcheca. Então ele se muda para a Áustria e começa a escrever em alemão. Unicamente, hoje ele é o maior símbolo cultural de Praga e da República Tcheca, e todo mundo se orgulha dele ter sido de lá. Quando eu tava em Praga, eu resolvi dar uma olhada no museu dele. E eu só conheci ele de nome, pra falar a verdade. Eu nunca tinha lido nada dele. E eu até achei o preço do ingresso um pouco caro, porque eu não sabia direito converter a moeda tcheca. Eu cheguei na frente do museu e me deparei com umas estátuas meio esquisitas. Eu só tirei uma foto pro Instagram, nem perguntei pra ninguém o que aquilo significava e entrei no museu. O dia tava bem feio e a chuva tava caindo bastante, então eu só queria entrar logo. Eu teria ido no museu de qualquer jeito. Eu queria provar pra mim que era culto e que Praga era mais que uma cidade de vida noturna. E realmente era, mas eu não esperava o quanto aquilo ia me mudar e me inspirar a ser um escritor. Bom, o ingresso caro acabou valendo a pena. O museu era bem tecnológico e moderno, era bem grande e era muito interativo e acabou me deixando com vontade de aprender mais sobre a história dele. A proposta do museu é te levar e caminhar ao longo da história do Kafka enquanto ela te explica a história dos livros principais dele. O autor é conhecido por fundir o realismo e a fantasia, o que parece tosco até que você se depara com a forma de escrita e a temática dele. O que acontece é que enquanto você está andando pela história do autor, você percebe o tanto que a vida dele influenciou no jeito que ele escrevia e em todas as obras dele praticamente. O que eu tô tentando dizer com isso é, bom, pensa aí, qual é o trabalho mais clichê quando você quer mostrar que alguém é extremamente comum nos filmes? Essa pessoa sempre é agente de seguros. E bom, essa era a profissão do Kafka, do autor. Isso influencia tanto a trajetória dele como escritor, porque ele se rebela contra os rigores do pai dele e do seu trabalho e ele bota tudo aquilo na obra, já que a obra dele sempre gira em torno de alguém completamente comum que passa por muito sofrimento e dúvida ou até enlouquece, perdendo toda a sua postura e finalmente acaba chegando em um final meio triste e sombrio. As histórias começam em um ponto que não transparece muito detalhe ao leitor. Aos poucos, naturalmente, vai te mostrando uma transformação do protagonista frente à situação que o Kafka coloca ele. Essa transformação pode ser física, como na Metamorfose, o livro em que o cara se transforma numa barata, ou ela pode ser algo mais introspectivo, como é descrito no livro O Processo. No processo, o Joseph K. acorda no aniversário de 30 anos dele e ele é acusado por um crime que ele não cometeu. Ele começa meio indiferente quanto àquela situação e ele até começa tratando ela como piada, mas aos poucos ele vai se transformando e deixando aquela situação tomar controle dele. A temática central do livro é que a corte não deixa ele saber o que está acontecendo, ele está totalmente no escuro. E a falta de informação no personagem, o sentimento de angústia com ele não conseguir resolver aquela situação, tudo aquilo vai se juntando com o leitor. E conforme a gente vai se aprofundando no livro, os capítulos vão ficando mais longos e com mais diálogos e conceitos estranhos e absurdos que a corte está colocando e nem o personagem principal entende e nem a gente. Um bom exemplo disso é quando o advogado do Joseph diz pra ele que as pessoas mais atraentes costumam ser indiciadas. Ou quando um outro personagem que o Joseph consulta, que também tá passando por um processo um pouco parecido com o dele, mas bem mais longo,
e por isso ele conhece um pouco mais da corte, diz pro K que geralmente as pessoas com lábios em um formato específico são sentenciadas. E isso mostra o quão aleatória é a corte e também mostra o quanto ela é supersticiosa e arbitrária. Esse mistério em torno da corte sobre ela não ser uma coisa, ela não é uma corte comum. A gente não sabe direito o que ela é. Tipo, as pessoas dali, os escritórios da corte são no sótão das casas. Então ela não é uma corte comum e a gente não tem como saber o que ela é realmente. O que as análises costumam dizer sobre esse livro é que a liberdade, que é um direito de todos, e o direito de ser ouvido e de defesa, nessa obra ela é totalmente negada. A aplicação do poder democrático também é alienada e impedida, enquanto a gente tem que descobrir o que a corte quer e o que eles realmente são e como a gente poderia se defender daquilo. E dessa forma, o Kafka mostra para o leitor tudo aquilo que ele acha que está de errado na sociedade, mas além disso, ele mostra que a sociedade nos transforma mais do que a gente transforma ela. O conceito famoso abordado por Rousseau. Os protagonistas de Metamorfose e Processo mudam, porém, ao final dos livros, a sociedade e o sistema do qual faziam parte está totalmente intacto. Nesse sistema, os clientes se humilham pela atenção dos advogados, que por sua vez se humilham pela atenção dos juízes. Ninguém sabe nada sobre aqueles juízes e advogados, os mais altos da sociedade, aqueles que realmente estão controlando tudo o que acontece. A única coisa que faz com que os oprimidos se sintam bem com todo aquele sistema são as sensações de micropoder e controle sobre os outros, que são vistas desde o primeiro momento do livro, quando os policiais invadem a casa de Joseph e abusam de seu poder. Até mesmo os títulos das duas obras mais famosas do Kafka têm relação com mudança e transformação. A Metamorfose fala por si só, o título é bem explícito. Fala da transformação de George Sansa em uma criatura nojenta, da transformação de sua irmã em uma mulher e a transformação da família toda em pessoas mais sensíveis e trabalhadoras. Mas, em um processo, apesar do título se referir a um processo judicial, o livro também se trata do processo de transformação de Joseph K., de alguém comum e sóbrio, apesar de um tanto excêntrico e exagerado em algumas ocasiões, em alguém obcecado e cercado pela corte por todos os lados. Esses personagens principais, com uma vida extremamente regrada e normal, de um homem medíocre que de repente se transforma sem volta em uma coisa ridícula ou sobrenatural, demonstra o zelo do autor ao demonstrar as frustrações com a sociedade que lhe envolve e com seu pai rigoroso e regrado, uma tentativa de mostrar a seu pai, e de certa forma a si mesmo, como ser alguém comum é prejudicial e pode levar à loucura do mesmo jeito que não sê-lo. Sua obra transparece as frustrações de Kafka ao lidar com o sistema, no sentido geral mesmo, o sistema, a burocracia, a sociedade, as empresas e as pessoas. A falta de informação que Joseph K. encontra ao lidar com assuntos cotidianos que aparecem no processo é também vista hoje. Ao lidar com a economia, os atuais coaches empresariais com seus mindsets passam apenas informações que querem que as pessoas saibam. Esses dias eu tava vendo um vídeo de um cara que é tipo o Gregório do Vivier da Holanda, e no vídeo ele explica sobre as empresas que compram ações pelos seus preços originais antes que esses preços subam, e eles fazem isso porque eles têm uma internet muito rápida, e dessa forma eles lucram muito. Pouca gente entende disso, e o próprio apresentador do vídeo diz que quem entende disso não tenta mudar o sistema, mas sim quer fazer parte dele e ser privilegiado por ele ganhando dinheiro. Logo quando eu vi isso, eu me lembrei da corte e dos funcionários do processo, nos quais todos apoiam K, protagonista do livro, enquanto ele discursa, mas ninguém realmente quer mudar o modelo injusto e corrupto de julgamento daquela corte. E, bom, vamos ser sinceros aqui, no final das contas, quem não queria ser rico e foda-se o interesse dos outros? E é isso que tudo acaba se resumindo, ao interesse próprio. Como diz a frase do Sartre, ver o homem sendo injusto ou egoísta não me perturba mais do que ver um lobo sendo selvagem, é comum e natural. Com certeza existem exceções, mas sem dúvida alguma, o egoísmo e a injustiça são parte intrínseca não só da experiência humana capitalista moderna, como também da experiência humana como um todo, como já se pode ler desde Hobbes, que nos garantia que a nossa natureza é má e perversa. Segundo Hobbes, o estado de natureza do homem é uma guerra de todos contra todos, e é daí que vem a necessidade da criação de um Estado, para regular o que é de quem. Eu, particularmente, não concordo com ele não, mas com certeza algumas dessas características estão enraizadas nos primórdios da nossa sociedade. Talvez ela seja só e nada mais um instinto de sobrevivência, já que somos seres plenamente instintivos, mas as nossas instituições transformaram isso em burocracia e injustiça. E é exatamente aí que a gente encontra a temática kafkiana. E eu acho um pouco contraditório ele criticar a burocracia enquanto é um socialista. E na mente do Kafka, mesmo aqueles melancólicos que queiram mudar algo, com certeza não poderão, e acabarão da mesma forma que Joseph K. de O Processo. O que resta, a esse ponto, é abstrair totalmente aquilo que não tem chance de mudança a partir da iniciativa de um único homem comum.
Tem uma parte do livro A Metamorfose que eu acho que é uma alegoria ao homem comum tentando mover a estrutura da sociedade, da burocracia e da alienação, que é a parte que a criatura impotentemente tenta mexer suas perninhas para mover aquele corpo pesado, e ela não consegue. E mesmo que sejam muitas e muitas perninhas, aquele corpo imenso de barata acaba sendo muito mais pesado que elas. E no final, uma das perninhas acaba até se machucando. E eu acho que isso também é uma alegoria. Uma alegoria àqueles homens comuns que tentam fazer alguma coisa, que tentam se juntar a alguma sociedade e acabam feridos, acabam desiludidos por aquilo. Se a gente voltar um pouquinho para O Processo, eu acho que a gente também consegue ver muito essa aura de mutabilidade que o Kafka tenta colocar nas obras dele. O ar opressor que tem no sótão, que tem nos escritórios da corte, aquilo faz mal pro personagem e a gente pode ver claramente. Dessa forma, ele passa sem deixar nenhuma dúvida sua opinião. Não há mudança possível, e se ela é possível, será para pior. Tem um capítulo também no O Processo que mostra a conversa do Joseph com o pintor, que teoricamente sabia alguma informação sobre o seu processo, do qual ninguém sabia nada sobre, nem o próprio Joseph, já que a corte o mantinha desinformado o suficiente para que o processo fosse injusto. Nessa conversa, é revelado que as garotinhas que habitam o prédio do pintor também eram da corte. Isso confunde Joseph. Essa sensação de que ele está sempre cercado pela corte e um passo atrás dela em seu próprio processo mostra o tanto que o sistema está corrompido. Essas injustiças seriam impossíveis de serem resolvidas. Muitas vezes no livro, o Joseph discursa e depois ele se pergunta se os funcionários da corte realmente concordavam ou se só fingiam para depois destruírem qualquer expectativa dele de ser julgado inocente. Essa imutabilidade das desigualdades e das injustiças que estão contidas na obra do Kafka são resultado da época em que ele vivia e onde ele vivia. A vida dele era extremamente comum e julgada até um pouco como fracassada. Os relacionamentos dele não davam certo e o emprego dele era totalmente maçante. Em todos os seus escritos e diários, ele reclama de não ter dado mais atenção ao seu chamado, que era o que ele considerava literatura, e ter desperdiçado tanto tempo com o trabalho dele. Esse medo do Kafka da normalidade e da mutabilidade de uma vida comum se deixa bem explícito em todas as áreas da vida dele. Ele não dava certo em nenhum relacionamento amoroso por acabar querendo ir para bordéis e não querer ser um fracasso sexual, o que quer que isso queira dizer. Ele mostra muito disso em O Processo, com os desejos e inseguranças de Joseph K., que se encanta facilmente por qualquer mulher e age de forma predadora em relação a algumas. O medo dele da normalidade acaba fazendo com que ele escreva obras sobre a opressão do sistema, além da inevitável impossibilidade de qualquer melhora da burocracia e da injustiça contidas nele. Com seus escritos absurdos em situações inicialmente comuns, ele inspira, por exemplo, Albert Camus e sua filosofia do absurdismo, da total falta de sentido em procurar sentido para a vida. Logo, a falta de sentido em qualquer ação humana. O absurdo para Camus é aquilo que se faz humanamente impossível, como por exemplo, acabar com a injustiça contida no sistema. Mesmo que não faça muito sentido trazer a filosofia existencialista do Camus para uma visão mais sociológica, é assim que eu vejo ela se relacionando com a obra do Kafka. Com isso, conscientemente ou não, o próprio Kafka acabou por deixar para trás de si alguma mudança. Ele transita por diferentes visões filosóficas e estilos literários. Ele constrói, desconstrói e reconstrói diversos conceitos iluministas como o contrato social e a liberdade. Esse escritor, que é constantemente mencionado como referência da literatura moderna, deixa para trás um legado que, mesmo que não mude muito da estrutura capitalista opressora e imóvel que ele tanto criticava, abriu os olhos de muitas pessoas com sua literatura que traz ao leitor tanta possibilidade de análise e pensamento filosófico e social. Entre os famosos influenciados por Kafka ainda pode-se encontrar Sartre, outro que foi essencial na construção do pensamento filosófico do século XX. Não só do Sartre, ele também me inspirou, a voz desse vídeo. Não somente ele me inspirou a escrever com maior frequência, mas ele também me mostrou que uma vida comum não pode e nem vai atrapalhar o caminho de alguém quando essa pessoa puder causar uma mudança no mundo. Não é preciso ser anormal para causar catarse, e eu só percebi isso ao começar a escrever esse roteiro, que antes ia ter alguma outra conclusão. A mudança vinda de nós é inevitável, e por isso eu me considero no momento, de forma extremamente presunçosa, uma obra tardia kafkiana, que ainda que imutável e confusa, influencia a outros e muda o mundo. Tendo isso dito, digo pra vocês que esse canal é uma obra conjunta minha com todos aqueles que me inspiram, ainda que eles não saibam disso. Por isso eu achei tão importante que o primeiro vídeo fosse sobre esse autor e me deu um empurrão final para escrever as coisas com o meu estilo e de querer compartilhar a leitura dos meus livros por aqui. Bom, assim, eu deixo pra vocês uma pergunta final. Será que Kafka, o homem comum que se considerava até sua morte, já que as publicações de todos os seus livros foram póstumas,
Quando olhasse para o seu legado atual, inspirando tantos, mostrando a importância de críticas sociais e a importância de sua literatura para o mundo, não mudaria de ideia sobre o poder de mudança contido dentro de um homem, abre aspas, comum? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Chico e esse foi o Percler.